E lá fui eu, peguei as placas de revestida de plástico, as tampas, e fizemos o primeiro, ou um dos primeiros computadores pessoais do Brasil. Esse computador rodava com uma televisão adaptada e ia muito bem. E quando eu vou para a Alfa Digital, eu encontro também o meu parceiro de vida, o Euclides Camargo, que me acompanha até hoje. Então, a gente dentro da Saif Digital começou a desenvolver muitos projetos. E um dos projetos mais interessantes foi um computador pessoal. Veja essa história. O Sr. Joseph fala para mim, vá para Taipei, nesse endereço, e traga 2 placas lá que eu encomendei, que nós vamos fazer um computador. Eu falei, mas computador, Sr. Joseph, eu saí do ITA agora, para computador precisa de uma sala de piso elevado, controle de temperatura, de umidade, tudo isso, o senhor vai fazer computador? Ele falou, vou fazer computador. Eu falei, mas como que se faz computador? Ele falou, para a gente fazer qualquer coisa boa de um processo, ou você faz um acordo com uma empresa para produzir o produto deles, ou copia esse produto e melhore. Eu peguei um produto lá fora em Taipei e vou melhorá-lo. E encomendei 2 placas já para a gente fazer aqui. Aí eu vou para Taipei, chego em Taipei no endereço, fiquei horrorizado. Era um prédio, porque lá as favelas são verticais. Eu entro por uma porta, tipo dessas portas de aço de correr, subo uma escada onde está cheio de lixo nos cantos da escada, bato na porta, a pessoa abre, ele está sentado em 2 caixotes com 2 placas, um ferro de soldar e um osciloscópio. Termino aquilo, me entrega, me embrulha em jornal, eu volto para o Brasil e falei, o senhor está maluco, o cara vai fazer computador com um ferro de solda e um osciloscópio? Ele falou, sim, é só isso que precisa, e um software para rodar. E ele tinha o software. Então vamos desenvolver o computador? Vamos. Falou. Desenvolvemos uma placa, testamos, funcionou, copiamos a placa, compramos os componentes, e aí tinha que desenvolver a caixa do computador. Como que nós vamos fazer essa caixa? Vamos fazer um molde para injetar em plástico? Ele falou, não, nós não temos tempo e nem dinheiro. Eu falei, mas como que vai fazer isso? Ele falou, lá no Brás tem uma empresa que tem umas placas revestidas de plástico muito bonitas, nós vamos lá, compra a plástica, dobramos essas placas e do lado colocamos madeira e vamos usar jacarandá, porque é uma madeira nobre e dá seriedade ao produto. E lá fui eu, peguei as placas de revestida de plástico, as tampas, e fizemos o primeiro, ou um dos primeiros computadores pessoais do Brasil. Esse computador rodava com uma televisão adaptada e ia muito bem. Aí ele me disse, bom, agora vamos fazer o computador, mas antes de fazer você tem que vender esse computador. Aí eu peguei os 2 computadores que nós tínhamos de amostra, fui para a Mesbla, apresentei para a Mesbla como é que seria o computador, dando exclusividade de venda para a Mesbla, e a Mesbla me deu um pedido de 60 unidades. Voltei para o Sr. Joseph, peguei outro avião, fui para Taipei e compramos as 60 placas já prontas, que ele fez a importação, e nós montamos os primeiros computadores da Alfa Digital no Brasil, através desse homem maravilhoso que foi o Sr. Joseph Feder. E ele me deu de presente o Euclides. Eu saio da Alfa Digital com o Euclides depois de um tempo, em 1978 já, que tinha uma crise já internacional, a empresa começou a ter certas dificuldades e a gente saiu de uma certa forma bem tranquilo e nós conhecíamos um rapaz que estava desenvolvendo um computador chamado TRS-80, que era uma cópia de um rádio shake que era feito nos Estados Unidos. Ele tinha a instalação numa casa na Rua Cotovia, nós fomos com ele, acertamos e eu e o Euclides entramos de sócio com ele para produzir esse tipo de computador. E começamos a produzir o TRS-80, que tinha 16 KB e usava também um monitor de televisão adaptado para o processo. E começamos a produzir isso, ia indo bem, começamos a ganhar um pouco de dinheiro. Aí eu resolvi retornar um processo de um projeto que eu tinha apresentado para a Eugene, na época que eu estava lá, de copiar o videogame Atari. E o que eu fiz? Peguei, seguindo o conselho do Sr. Joseph, comprei um Atari, debugamos o Atari, fizemos a placa, pegamos os componentes e desenvolvemos o nosso videogame Atari. Eu tomei o cuidado de registrar a marca Atari no Brasil.
fizemos esse produto e vamos preparar o lançamento do produto. Só que tinha que fazer uma caixa diferente. O que nós fizemos? Nós fizemos essa caixa em vacuumforme, pintamos de preta e fomos fazer o lançamento. Foi feito um lançamento lá em Campinas, num hotel em Campinas, e levamos a imprensa, porque era uma novidade enorme. O Brasil estava na era da Secretaria de Informática, que proibia a importação dos produtos de componentes desenvolvidos eletrônicos. O computador era proibido importar, videogame era proibido importar, e nós estávamos lançando um videogame no Brasil. No dia do lançamento, antes, eu preparei toda a apresentação. O que acontece? Com o aquecimento da nossa placa, a placa parou de funcionar e a camada que nós tínhamos posto de tinta no vacuumforme começou a descascar e formar bolha. Voltei para a placa original do Atari, apaguei a marca Atari, repintei o gabinete da Atari pondo o nosso nome e fizemos o lançamento do produto. Não podia perder a oportunidade, estava tudo encomendado, tudo gasto, e foi um sucesso o lançamento. Bom, aí voltamos e vamos corrigir o que saiu de errado, e realmente conseguimos corrigir o que saiu de errado. Encomendamos as placas efetivamente corretas, compramos os componentes corretos e começamos a rodar o produto e fazer o primeiro videogame no Brasil, o Atari, feito no Brasil. O produto era um sucesso, porém tinha uma limitação muito grande, porque os componentes normais a gente encontrava, só que tinham 3 componentes que eram de propriedade da própria Atari e não eram disponíveis aqui, a gente tinha que encontrá-los no mundo. Então, eu ia sistematicamente para os Estados Unidos, principalmente na costa oeste, visitando onde se fazia a manutenção dos videogames Atari e comprava aqueles chips, os 3, juntava e vinha para o Brasil, trazia e montava os nossos computadores aqui. Então a gente fazia 50, no começo 50 videogames por mês, depois passamos a 100, chegamos a 200, a coisa estava indo fantasticamente bem. Só que aí a gente é surpreendido. A Atari descobre o processo e proíbe lá fora das empresas de manutenção vender os chips separadamente. Quer dizer, só se podia usar o chip no conserto Atari e tinha que devolver para a Atari os chips que comprava. Então, num determinado dia, acabou nossa empresa. Mas o destino é cheio de surpresas. A hora que eu volto para o hotel, fui jantar, desci e comecei a conversar com um cidadão da Califórnia, um senhor, e eu contei a minha história para ele. Ele falou, olha, eu acho que você resolve isso em Taipei. Falei, como? Ele falou, lá que é feito o chip da Atari, e lá existe um mercado negro fantástico. Falei, verdade? É. Falei, quando o senhor vai para Taipei? Ele falou, amanhã. Eu vou com o senhor. Posso ir? Pode. O senhor me apresenta as pessoas? Apresenta. No dia seguinte, comprei uma passagem de Los Angeles para Taipei e fui com ele para Taipei. Chegando lá, fomos encontrar um pessoal num mercado, tipo mercado público, à noite. A pessoa falou, eu consigo para você, porque eu tenho uma relação muito estreita com a fábrica de chip que faz para Atari, e eu consigo para o senhor. Só que o senhor tem que me pagar para eu trazer o produto. Eu vou trazer para o senhor dessa vez 100, o senhor me dá $2.000 agora e depois, quando eu te entregar, $2.000. Então eu corri o risco, dei $2.000 para ele e no dia seguinte ele me deu o pacote praticamente com 100 chips empacotados. Eu paguei o resto dos $2.000 e aí veio a dúvida, será que isso funciona? Bom, vim para o Brasil, testamos, eram perfeitos, só que a gente raspava já a marca da Atari, o número, e continuamos produzindo nossos videogames agora dessa forma. Então, sistematicamente, a cada 2 meses eu ia para Taipei, para trazer o produto, comprava, fazia a importação e montávamos esse produto aqui em São Paulo. Aí acontece a outra surpresa. O fabricante descobre o que estava acontecendo, que ele desviava do estoque da Atari, eu também não sabia, e mandou o cara embora. Então, num determinado momento, acabou nossa empresa de novo. O que volta? Volta outra surpresa. Eu tinha amigos lá já em Taipei, e eles me falam, vamos desenvolver o chip, vamos fazer uma engenharia reversa do chip e vai fazer. Mas quem faz isso? A empresa tal. Fui lá com ele, conversamos, o cara falou assim, a gente faz isso, só que custa $100.000. Falei, mas como é que faz isso? Você me dá um sinal, quando ficar pronto daqui 1 mês os chips, eu te apresento as amostras e você me paga o desenvolvimento. Naquela época, como a gente tinha conseguido avançar bastante na venda de videogames, que era Atari ainda,
Eu paguei os 20 mil dólares, vim embora para o Brasil. Quando estava pronto, voltei lá, levei a placa nossa, o chip funcionário, testei, aprovei, e aí passamos a ter o nosso chip próprio. Então, o Brasil tinha o produto Atari, feito aqui no Atari, com a marca Atari e produzido por nós completamente, 100% industrializado e desenvolvido por brasileiros. Bom, a coisa continua. Um dia estou no meu escritório e recebo uma intimação de um advogado dizendo que eu tinha que abandonar a marca Atari. Mas eu tinha o registro no Brasil. Sim, mas a Atari tinha um registro internacional que se superpunha a isso, e nós tivemos que abandonar a marca Atari e criamos a marca Dactari, que foi um dos maiores sucessos. Nesse momento, a gente desenvolvia também copiando os jogos da Atari, o Pac-Man, o Enduro, o River Raid, e a gente fez milhões de jogos, copiando esses jogos integralmente e usando a nossa marca. Quer dizer, o mundo de aprender a copiar, eu aprendi com o seu Joseph e usava sempre. Posteriormente, quando a gente está dentro da SAIF, já fazendo esse volume de produção, nós tínhamos mudado para Campinas, e que entramos de sócio numa empresa chamada Milmar, que fabricava móveis de cana da Índia. Veja que coisa interessante. Nós entramos num ramo de fabricar móveis de cana da Índia e do lado uma linha de eletrônica avançada montando videogames. E aí foi caminhando o nosso processo industrial. Eu, inclusive, fiz uma exportação de móveis de cana da Índia para os Estados Unidos, que não deu certo, porque quando chegou lá foi rejeitado por causa de qualidade. Mas aí nós concentramos a nossa produção no videogame produzido em Campinas, e aí começou um trabalho muito forte de desenvolvimento e trabalho contínuo. Como eu havia participado da Alfa Digital em Manaus, eu conhecia todo o processo industrial e as vantagens que Manaus tinha, que eram grandes vantagens para o desenvolvimento da região. E eu resolvi ir para Manaus e tive a sorte de encontrar uma pessoa muito boa, muito fantástica, que era o superintendente, que nos apoiou muito, e nós transferimos a nossa empresa, que foi para Manaus. A empresa chamava Milmar. O Milmar não tem nada ligado a outras atividades que eu tive do mar no futuro, que eu vou descrever. Era simplesmente a junção do nome Milton e Mário. Indo para Manaus, no fim, acabou ficando sócio, só eu e Euclides. Os outros sócios da empresa originária de móveis de cana da Índia saíram e nós fomos montar a Milmar em Manaus. Aí foi uma nova epopeia em que surge a nova empresa Milmar, que a gente vai descrever numa outra história.